Hoje o assunto é fluidoterapia, que sempre é um assunto muito polêmico, rodeado de dúvidas e de questões. Quando se fala em fluido, temos que lembrar dos 4 Ds. Que fluido é sim uma droga, então eu tenho que saber qual escolher. Tem diferença de se fazer um cristalóide ou um coloide? Alguns estudos vieram para trazer esses questionamentos e responder essa questão. Temos o SAFE, o SMART e o BASICS, que não notou diferença de mortalidade entre o uso de cristalóide e de coloide, então ainda está recomendado o uso de cristalóide pelo custo-benefício. 2. A dose. Quanto que eu devo usar? Existe diferença de uma estratégia mais permissiva ou de uma estratégia mais restritiva na expansão? Aí o Basics vem novamente e temos também o Classic. O que isso fala? Não encontrou diferença de mortalidade. O Basics usou uma estratégia mais restritiva de 333 ml hora e a estratégia mais permissiva 999 ml hora. O Classic ele faz a diferença entre bolos de 250 e 500 ml. Foram randomizados pacientes e aqueles pacientes que tinham sinais de hipoperfusão, pacientes em choque séptico, o Classic foi para pacientes em choque séptico, o Basics foi pacientes em terapia intensiva, tá? Então tem essa adeno. O paciente com hipoperfusão, o paciente que estava recebendo menos de 1000 ml nas últimas 24 horas e o paciente que estava em uso de vasopressor. Essa é a população do Classic. E não viu diferença de mortalidade, diferença no tempo até a alta hospitalar e no tempo de ventilação mecânica, a estratégia restritiva e a estratégia permissiva. Ao final do estudo, o paciente da estratégia mais racional, aquela que ficava prendendo mais fluido, usou mais ou menos 1.700 ml, o da permissiva por volta de 3.800 e pouquinho. Então, ali entre 3.000 e 4.000, ficou o dobro um do outro. E não viu diferença de mortalidade. 3. A duração da minha terapêutica. Quanto tempo que eu vou fazer isso, né? Então, vai ser mesmo esse bolos ou eu vou deixar a infusão em 24 horas? O Basics traz também essa questão e não viu diferença em perfusão renal, quanto à lesão renal aguda na internação, de fazer bolos ou aumentar aquele meu volume basal, né? Aquela hidratação que eu faço, hidratação de manutenção. E em relação ao desescalonamento, quando que eu devo começar a desescalonar? Eu devo começar a desescalonar o fluido quando o paciente fica com balanço hídrico muito positivo, retendo. E como é que eu faço esse cálculo do balanço hídrico muito positivo? Eu tenho que fazer a divisão do balanço hídrico, dividido pelo peso vezes 100. Se isso der maior que 10, o paciente está retendo muito. Então, eu tenho que começar a desescalonar diurético terapia, diálise se o paciente não responder a diurético e começar a enxugar. E falando em hidratação de manutenção, sabe prescrever? Fica a dica. Vamos continuar ao tema fluidoterapia, um tema em 10 minutos. Quando falamos em fluidoterapia, a gente tem que lembrar das indicações, e é justamente a reanimação volêmica, manutenção, como a via para prescrição de água e eletrólitos, a infusão de medicamentos e nutrição parenteral. É desse jeito que o fluido chega ao nosso paciente. 1 a cada 5 pacientes recebem fluido de maneira inadequada. Por isso que é importante a atenção à prescrição dessa medicação, já que fluido é sim uma droga. E sabendo a indicação, temos que saber também contraindicação, tipo e a dose, saber como escolher. Diante das fases de fluidoterapia em um paciente, temos que lembrar do resgate, que é quando o paciente tem risco de vida e temos que restaurar o volume intravascular. Esse resgate é feito por meio de expansões e as reavaliações são constantes à beira-leito. Temos como parâmetro frequência cardíaca, nível de consciência, tempo de enchimento capilar, a diurese, que deve ser uma diurese maior que 0,5 ml quilo-hora. Então, tudo isso eu vou avaliar a volemia. E se eu tiver um paciente que eu conseguir restaurar essa volemia por meio de expansões de resgate, aí vamos otimizar. E a otimização é quando eu garanto a perfusão tecidual. Depois da otimização vem estabilização, que é o fluido de manutenção, e aí a partir do momento que eu vejo que o paciente está ficando com a sobrecarga volêmica, que o balanço hídrico dividido pelo peso vezes 100 está maior do que 10, eu tenho que começar a desescalonar e até avaliar a prescrição de diurético. Aqui nós temos a curva, que eu tenho uma ascensão até a otimização, o volume vai ficar estável até quando eu chegar a desescalonamento. E quando eu tenho desescalonamento, vem a desprescrição. Nesse paciente, nesse momento de otimização e estabilização, o volume que é preconizado é 20 a 30 ml, 20 a 30 ml por quilo dia do paciente. E essa hidratação pode ser feita tanto de forma parenteral ou de forma enteral, se assim tiver consciência para a ingesta.
O grande desafio na avaliação volêmica do paciente são realmente os efeitos da sobrecarga. Como o fluido é um meio de infusão de medicamentos, de água, de eletrólitos, acaba que é uma overprescrição. Vários meios e várias hidratações são colocadas nas prescrições e isso realmente a gente não fica atento à quantificação. Quando a gente começa a contabilizar, o paciente acaba fazendo muito mais de 20 a 30 ml por quilo, então ele chega nessa fase de escalonamento mais fácil. E a sobrecarga volêmica é ruim, porque o excesso de fluido vai trazer congestão. A congestão respiratória dificulta a troca gasosa, dificulta a respiração. A congestão hepática diminui a atividade de citocromo P450, que é importante no metabolismo de várias medicações, inclusive de antibióticos. O paciente que tem um edema de víscera gastrointestinal diminui a reabsorção de nutrientes, diminui a, a ingesta desse paciente, né? Diminui a nutrição, então ele contribui para a desnutrição, contribui para que tenha uma translocação bacteriana. Pacientes que têm esse edema renal vai contribuir para uma síndrome cardiorrenal, vai contribuir também para que ele tenha mais edema cerebral, mais delírio. Então é importante que a gente fique atento a isso, sobrecarga volêmica, não deixar que o nosso paciente vire bonequinho da Michelin. Lembrando também dos 4Ds, que é sim, droga, dose, duração e diminuição da intensidade. É muito importante que a gente lembre disso no momento da prescrição. E a hidratação de manutenção, como é que a gente vai fazer? Eu sempre falo que a gente pode usar a caipirinha. Na caipirinha vai o quê? Cana, glicose e água. E a gente vai ofertar isso para o paciente. Cana é o potássio, que vai de 0,5 a 1 mEq/kg dia. O sódio vai de 1 a 2 mEq/kg dia. A glicose, 2 gramas quilo dia. E a água, 20 a 30 ml/kg dia. Essa água pode ser dada por meio de soro glicosado, soro fisiológico, ringue lactato, os colóides, só que a gente tem que estar atento a quanto que vai ter de potássio, quanto que vai ter de sódio nesses outros meios. Quando a gente vai escolher o fluido, que é justamente esse meio de dar água para o paciente, a gente tem que estar atento quais são eles e a osmolaridade. O ideal é que a osmolaridade fique cada vez mais perto do plasma para poder a gente ter um fluido mais isotônico possível. Após 1 hora de solução, somente 10% da glicose 5% vai ficar no intravascular, o cristalóide 25 a 30% no intravascular e o colóide 100%. Esse é o racional da gente usar cristalóide como expansor volêmico. Diante da osmolaridade, soro glicosado, ringue lactato, ringue simples, soro fisiológico, plasma light. A gente vai ter o plasma light e os cristalóides como uma osmolaridade mais perto do plasma, que são os ideais para a gente fazer as expansões. A gente tem que considerar também a quantidade de cloro e a quantidade de sódio, lembrando daquela acidose hiperclorêmica, quando a gente tem um paciente que é grande de queimado, que é feito grandes volumes de expansão, tem que ficar atento quanto a isso. O ringue lactato vai ter potássio, ter cuidado com isso e lembrar que 1 grama de glicose tem 4 quilocalorias. Quando a gente for calcular que é 2 gramas quilo dia para o paciente. E quando é que a gente vai fazer esse tempero, né, para temperar a nossa caipirinha? Lembrar que 400 quilocalorias é o mínimo necessário para evitar cetose. As ampolas que a gente tem disponível de NaCl, né, do sódio, NaCl 20%, então a gente tem 3,4 mEq por ml de solução, já que a gente vai fazer aquela distribuição. Lembra que o sódio a gente vai colocar 1 a 2 mEq por quilo dia. Então, em 1 a 2 mEq por quilo dia, eu vou ter uma ampola que vai ter 3,4 mEq por ml. Já o cloreto de potássio, é o cloreto de potássio na apresentação 10%, que aí eu vou ter 1,3 mEq por ml. Vou ter que fazer o cálculo do paciente que vai precisar de 0,5 a 1 mEq quilo dia. Quando que eu vou colocar magnésio e cálcio na minha solução? Só se o paciente tiver deficiente, aí eu vou fazer correções, não é manutenção, e manutenção a partir de 72 horas de jejum. Um exercício, vamos avaliar o que a gente aprendeu, e aí a gente vai começar a fazer os nossos temperos. Um paciente que está em pré-operatório, que tem um peso de 50 quilos, se a gente for colocar que de potássio vai precisar de 0,5
A1, sódio, 1, A2, glicose, 2, e a água que é 20 a 30 ml por quilo. Como eu tenho 50 quilos, de 20 a 30 ml, considerando 20, eu vou precisar de 1 litro de solução. Esse 1 litro de solução eu posso fazer com soro fisiológico, soro glicosado ou ringue lactato. Como eu estou escolhendo um paciente que é para manutenção, eu vou escolher o soro glicosado. Por que que eu vou escolher o soro glicosado? Porque eu só vou ter que calcular a glicose. Não vou precisar usar nem o sódio, nem o potássio, já que essa solução não tem. Então, em 1.000 ml de soro glicosado 5%, quanto que eu vou ter de glicose? É só uma regra de 3. Eu vou ter 50 gramas. Para o meu paciente que tem 50 quilos, eu vou precisar de 100 gramas. Então, eu já tenho 50 gramas sendo dado pelo soro glicosado. E eu vou precisar mais de 50 gramas de glicose 50%. Então, eu vou ter de soro glicosado 1.000 ml, de glicose 50%. Para fazer 100 gramas da solução, eu vou precisar de mais 100 ml. E aí eu vou para o sódio e para o potássio. Vou colocar em um para ficar mais fácil o nosso cálculo. Potássio, 1 mg por quilo, eu tenho 50 mg por dia, dividido pela 1,3, que é a nossa apresentação, então eu vou precisar de 38 ml de potássio e de sódio, que é o NaCl 20%, colocando um também, 14,7 ml. Então, na minha solução, eu vou ter 1.000 ml de soro glicosado, 100 ml de glicose 50%, 38 ml de KCl 10% e 14,7 ml, 15 ml eu posso arredondar, de NaCl 20%. Então, essa vai ser a hidratação de manutenção do meu paciente de 50 quilos para 24 horas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela aula. Espero ter ajudado e até a próxima. Pronto, e aí como é que eu faço?